qual que é um erro muito comum que eu vejo quando a mulher ela tenta ajudar o marido nessa questão? É ensinar o marido. Por exemplo, acabou a live aqui, senta lá com o marido e fala, ó, senta aqui, vamos conversar. Viu, você é muito orgulhoso, eu já identifiquei os sinais, você é arrogante, você não assume que tá errado, você não aceita ajuda. Errado, esquece, não faça isso. Você imagina você fazer isso com um homem orgulhoso. Não dá certo. Então isso é um erro muito comum. É você tentar, do seu ponto de vista, trazer a resposta, trazer o remédio para aquele problema do seu marido. Por quê? Porque vocês dois estão num casamento aí em que os dois estão tentando dar certo. Ninguém é dono da verdade. Ninguém sabe tudo de vocês dois aí. Entendeu? A gente não sabe tudo. Então, a gente tem que ter uma posição de um passo atrás, uma posição de humildade para conseguir orientar esse marido. Então, tudo bem, você sabe do seu papel de ajudar o seu marido, mas desse jeito não é o jeito certo. E é um erro muito comum, e aí acaba dando até o resultado contrário, porque aí a pessoa faz o contrário mesmo de pirraça, que é o que eu vou falar até agora. Por quê? O que acontece? Quando um dos dois é orgulhoso, um tenta, né, o que não é orgulhoso, tenta ajudar o marido a enxergar que é, ou vice-versa. Às vezes é a esposa que é muito orgulhosa e esse marido tem que tentar ajudar a esposa a enxergar. Agora, e quando os dois são orgulhosos? Como que faz? Como que resolve? Fica difícil. Fica difícil, mas não é impossível. E aí eu vou até dar uma orientação pra quem tá nessa situação. Mas assim, quando tem duas pessoas orgulhosas numa situação, numa relação, começa uma... Lembra, né, que no o orgulho, as duas são arrogantes, as duas, uma quer ser maior que a outra, e aí começa um sentimento de competição entre o casal. O casal, ele desconfigura a família, ele deixa de ser família, que é um lugar de união, e ele começa a ser um lugar de competição, onde um quer saber mais do que o outro, um acha que tem mais a oferecer pro outro do que o outro, sabe? Um acha que tem mais a oferecer do que o outro. E aí quando vem essa competição, e essa competição ela se intensifica, aí começa, sabe o quê? As vinganças. Aí, por exemplo, marido ficou bravo, saiu, voltou 11 horas da noite. A esposa fala, então pode deixar que amanhã eu volto meia-noite. Aí começa, um atacando o outro, um pirraçando o outro. E aí, sabe uma coisa que eu pergunto e que ninguém se lembra nessa hora? Imagina os filhos, como que ficam nessa situação, vendo isso. Porque, gente, olha, a família, né, esse marido e esposa, aprende junto. Se você tem uma qualidade que o seu marido não tem, você supra essa qualidade nele. Você é o exemplo para ele e vice-versa. E essa engrenagem aí, ela vai funcionando e vocês vão se educando. E quando vocês se educam, essa educação que vocês criaram, ela é um exemplo para esses filhos. Então, para pensar na cabeça de uma criança, vendo um pirraçando o outro, um competindo com o outro, um querendo ser mais do que o outro. Começa a pensar nisso também, começa a pensar nesse prejuízo a longo prazo. A gente sabe como que é a adolescência hoje, o quanto é complicada. Será que essa atitude que a gente tem agora não vai preservar e não vai proteger os nossos filhos de muitas coisas? Essa restauração do nosso casamento hoje, ela não vai refletir na educação do meu filho amanhã? Começa a pensar nisso também quando você tiver um impulso, porque a pessoa orgulhosa também é muito impulsiva. Então começa a prestar atenção enquanto esses impulsos podem prejudicar a sua família mesmo, sabe? O desenvolvimento e a personalidade dos seus filhos. Então assim, quando você tem esse casal orgulhoso, tem essa série de brigas, essa série de desentendimentos, e aí, quando termina, o orgulho... Você acha que o orgulho vai embora? Não vai embora. Sabe o que acontece? Um finge que não se importa de um lado, o outro finge que não se importa de outro, e aí ficam os dois fingindo que não se importam, sendo que estão os dois sofrendo, os dois querendo voltar.